começar a nossa manhã de vendas. Como eu disse para vocês, a gente tem alguns objetivos com esse encontro, né? Enquanto as pessoas vão entrando, tem mais pessoas entrando, vou dizendo alguns nomes aí, Gustavo, muito bem-vindo, Taula Mentana, minha querida amiga, muito bem-vinda, Luciana, Luiz, Tiago, Emerson, Machado, Ézio, olha, muita gente mesmo participando, assim, fico muito feliz de tê-los aqui participando dessa manhã de vendas para que a gente consiga progredir. Bom, a gente tem aí alguns objetivos ao longo desse encontro, mas o principal deles, o principal objetivo é fazer com que vocês saiam prontos para implementar algumas ferramentas que gerem produtividade em vendas. O que a gente entende de produtividade em vendas? Na nossa coerência comercial, nós acreditamos que não existe mais aquele vendedor, ou seja, o consumidor não acredita mais naquele vendedor apenas discursivo. Sabe quando você dizia, fulano de tal tem uma lata, fulano de tal é vendedor? A gente já não acredita muito mais nesse formato, né? Porque hoje em dia a venda é relacional e aí a gente acaba tendo que estabelecer um nível de confiança, né? Então, o que a gente acredita é num processo de disciplina, é de transformar o processo de vendas em uma fábrica, como se fosse uma fábrica, que ele seja altamente organizado e cadenciado para que ele gere cada vez mais resultados e que você tenha condições de progredir independente do cenário. A gente é muito ligado aqui na questão de gerar vendas e não de esperar vendas. Então, ao longo dessa manhã, eu vou mostrar para vocês uma metodologia, que é a metodologia que tem feito grandes, pequenas, médias e microempresas progredirem, gerando vendas e não simplesmente esperando vendas. É por isso que a gente chama isso aqui de gerando equipes sustentáveis, gerando vendas sustentáveis, a gente fazendo com que a nossa equipe progrida cada vez mais. Então, vou começar realmente apresentando como é que a gente chegou até aqui. Já vou mudar o primeiro slide da tela para que vocês todos aí consigam ver. Vou fazer uma apresentação rápida sobre o nosso grupo, né? Nós somos o grupo FR Vendas. O grupo FR Vendas é proveniente de um outro grupo empresarial chamado Grupo Net Branding, que foi fundado em 1998 por mim. O Grupo Net Branding já foi responsável pela construção de mais de 180 marcas pelo Brasil. Spoleto, Mundo Verde, CNA, IASG, Sapataria do Futuro, Sorvetes Nestlé, Rede Globo, Sociedade Esportiva Palmeiras, enfim, tem bastante clientes aí que já passaram pelo nosso portfólio. E no decorrer da trajetória da Net Branding, a gente percebeu que existe uma necessidade imensa de que os planos se concretizem nas empresas. Com que os empresários consigam fazer com que a sua equipe produza cada vez mais. Os empresários consigam ser cada vez mais autônomos, trabalhar pelo desenvolvimento do negócio e fazer com que a sua equipe seja responsável pela operação e pela progressão dos resultados. A gente acredita que o crescimento sustentável de vendas acontece através de um modelo de gestão comercial ininterrupto e cadenciado. E foi aí que surgiu a FR Vendas e que desenvolveu essa metodologia que cria disciplina comercial em empresas de gestão familiar. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre como criar disciplina comercial na sua empresa, independente do tamanho dela, para que ela progrida cada vez mais. Na esteira da FR Vendas, nós começamos a ver que existiam algumas oportunidades mercadológicas e a última oportunidade que a gente encontrou foi a Escola de Formação de Vendedores, que é mais uma nova empresa do grupo, que está despontando aí no cenário nacional como a primeira escola de formação de vendedores no quesito prático. Né? Não é uma escola conceitual, é uma escola metodológica, faz com que os empresários consigam formar vendedores com um método de progressão de resultados constantes aí no seu negócio. Já entrando aqui no nosso bate-papo sobre a metodologia, vocês vão perceber, aí vocês não vão conseguir ler na tela, mas aí do ladinho vocês têm como ler. Como é que nasceu tudo isso? E isso já tem a ver com o nosso assunto de vendas, né? Quando nós começamos a crescer, nós percebemos que a pior coisa que pode acontecer para um negócio ou para uma equipe comercial são os resultados de vendas ficarem vinculados exclusivamente à imagem do dono ou do gestor. Sabe aquela sensação de que se eu não tiver a coisa não funciona? Aquela sensação de que, a sensação de showman, sabe? Se o dono não está, as coisas não funcionam.
Se o dono não coloca a mão, as coisas não vão para frente. E isso com vendas é muito recorrente. A gente está acostumado a ver empresas que só vendem quando o dono põe a mão. E aí você limita o crescimento da empresa. A empresa precisa vender independentemente do dono, independentemente do gestor. A gente precisa progredir com a nossa equipe comercialmente. Então, o que eu queria dizer para vocês que quando nós começamos a vivenciar esse cenário de que o nosso negócio só crescia quando eu, dono da empresa, ia comercialmente agir, a gente percebeu que não daria para fazer a coisa acontecer. E aí nós começamos a montar a nossa equipe comercial. Quando a gente começou a montar a nossa equipe comercial, a gente começou a perceber o quão difícil é conseguir vendedores engajados. A maioria deles eram jovens profissionais que estavam de passagem ali nas empresas. A maioria deles não tinham a vontade de ser vendedores, eles apenas estavam vendedores. A rotatividade imensa, entra e sai. E nós desenvolvemos uma metodologia, que está aqui na próxima tela, que eu já vou começar a falar para vocês. Né? A gente criou uma forma de fazer com que os funcionários, independente do tempo que eles permanecessem na nossa empresa, eles passassem a progredir constantemente. Ou seja, não importa se eu vou contratar um vendedor jovem, o que importa é que ele, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ele progrida nos seus resultados. Não importa se eu tenho um vendedor que está na minha empresa há 3 meses e nunca foi vendedor, mas o importante é que a cada dia, a cada semana, a cada mês, ele está progredindo nos resultados. Não importa se eu contratei uma pessoa e ela vai ficar pouco tempo na empresa. O que importa é que ela progrida sempre. E nós desenvolvemos esse método para o nosso negócio. Começamos a aplicar nos nossos clientes, começou a ser muito bem sucedido. E aí a gente percebeu que esse método funcionava em qualquer segmento, em qualquer empresa, e a gente transformou isso num negócio. Já são mais de 4.000 empresas no Brasil que utilizam e utilizaram essa metodologia. O crescimento médio dessas empresas utilizando essa metodologia é de 36%. A rotatividade de vendedores dessas empresas reduz em pelo menos 70%. Então, nós estamos falando de algo realmente muito eficiente, mas não tem milagre. Tem disciplina, tem processo e, principalmente, tem ritual e cadência para fazer com que as vendas realmente aconteçam ali no seu negócio. Tá certo? Então, nós vamos falar sobre isso. A ideia é falar sobre isso. A ideia é que a gente termine amanhã com vocês prontos para implementar tudo isso. Tá certo? E no final eu vou dar um presente para vocês. A gente vai mobilizar nossa equipe de consultores pelo Brasil, que são mais de 70, para que ele visite a sua empresa e faça um diagnóstico comercial para que você consiga implementar isso com mais rapidez. Bom, seguindo em frente, então o que eu queria dizer? A nossa manhã ela está toda enraizada basicamente nessa frase que eu vou proferir a seguir. Nós vamos falar sobre um método e você vai implementar esse método para criar a cultura diária em equipes de vendas. A questão é cultura diária, foco em vendas, venda todo dia, prospecção todos os dias, oportunidade de negócio todos os dias. É assim que as empresas precisam crescer. A gente está cansado de ver donos, eu já passei por isso, a gente está cansado de ver gestores focados exclusivamente na operação, cuidando de apagar incêndios de forma ininterrupta e acabam não conseguindo trabalhar pelo desenvolvimento do negócio, ficam com aquele sentimento de que são melhores tecnicamente, são melhores qualitativamente, são melhores do que os seus concorrentes, mas os seus concorrentes crescem mais rápido porque só tem o foco comercial. Esse é o grande pecado. A gente fala assim, isso é a dor de dono, né? A maior dor de dono, mas dono não necessariamente só dono do negócio, a maior dor de dono é você ser superior ao seu concorrente e não conseguir crescer comercialmente. Enquanto tem muitas empresas que não são consistentes tecnicamente e só crescem comercialmente. Isso é um pecado que pode existir para o mercado e para quem é empresário também. Bom, vamos em frente agora, efetivamente falando sobre o método. Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma nomenclatura chamada tripé das vendas. Aqui eu vou investir um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês e que a nossa metodologia está inteiramente enraizada nesse tripé. O que acontece hoje em dia? Vamos pensar no desempenho em geral. Quando a gente é bem sucedido, ou seja, quando você bate metas, quando você vende, ou quando você consegue atingir até um objetivo de ordem pessoal, aconteceram essas 3 coisas simultaneamente. Primeiro, há uns 7, 8 anos atrás, nós fomos condicionados a ter metas. É importante ter meta. Eu quero comprar uma Ferrari. Eu quero vender 10 mil no mês. Quero vender 1 milhão em 3 meses.
Né? Isso é a meta é importante, é fundamental ter a meta, mas a meta é só a direção. Então, imagine o seguinte, eu vou dizer uma meta de ordem pessoal que eu posso ter aqui. Eu quero comprar uma Ferrari, certo? Eu concordo que é uma meta, diria que é um sonho, talvez, né? Eu quero comprar uma Ferrari. Só que aí vem alguém e diz, mas peraí, cara, como é que você vai comprar essa Ferrari? Aí é que é essa questão. Quando você coloca a sua meta, você precisa ter o como depois dela. Se você contrata um vendedor, e esse vendedor está engajado e quer trabalhar com você, e você diz, olha, cara, você quer ganhar 25 mil por mês? Ele vai dizer, nossa, adoraria ganhar 25 mil por mês. Então é o seguinte, você tem que vender 250 mil reais, que eu vou te pagar 10% do seu valor de vendas. E aí ele vai dizer, nossa, sensacional, 25 mil reais por mês, é só vender 250 mil, combinado. Vamos em frente. O que vai acontecer? Quando terminar essa conversa e estiver animado para vender os 250 mil, sabe o que vai vir na cabeça dele? Pô, mas vem cá, como é que eu vendo esses 250 mil? Como é que eu vou fazer para vender esses 250 mil? Então, eu queria dizer para vocês que o importante é o como, é a tarefa. Vou voltar no exemplo da Ferrari. Eu quero comprar uma Ferrari. Sensacional, é minha meta. Só que aí vem alguém e diz, Fábio, para você comprar uma Ferrari, você precisa guardar R$1.000 por dia durante 15 anos. O que é mais importante? O mais importante é a meta de comprar a Ferrari ou guardar os R$1.000 por dia? É claro que é guardar os R$1.000 por dia. Então, hoje em dia, a gente percebe que apenas 3% das empresas, apenas 3% das empresas, elas têm metas de tarefas. Normalmente, as empresas têm metas de vendas, mas não têm meta de tarefa. E isso é um problema sério. O que faz a empresa vender é a tarefa. Então, imagine o seguinte, você quer vender 250 mil? Para vender 250 mil, você tem que fazer 3 visitas por dia. Dessas 3 visitas por dia, você precisa fechar um contrato a cada 3 dias. Você percebe que fica muito mais mensurável, fica muito mais material a questão de você atingir metas, de você atingir números. Para você vender 250 mil, você precisa fazer 10 ligações por dia. Por exemplo, eu estou dando só exemplo, eu vou entrar mais especificamente na questão de cada um dos segmentos. Então, você, para conseguir atingir meta, você precisa ter tarefas. E eu vou dizer aqui de diversos segmentos quais são as tarefas que vocês precisam cumprir. A pessoa bem-sucedida é orientada a cumprir tarefas. Só que o que ela precisa ter? Ela precisa ter rotina. Ela tem que ter um gerenciamento de rotina. Não adianta eu ter a tarefa, como eu digo assim, a tarefa é um plano. Você tem um plano e esse plano precisa ser cumprido. O que vai dar o sucesso ou o fracasso desse plano? A execução dele. Não adianta você ser orientado para cumprir tarefas, como eu disse, eu preciso vender 250 mil. Aí vem a pergunta, como? Para você vender 250 mil, você tem que fazer 10 ligações por dia, você tem que fazer 3 visitas por semana. Dessas 3 visitas por semana, você tem que fechar um contrato. Percebe que eu estou falando de tarefas. Está ali o plano. Ligar 10 vezes por dia, visitar 3 vezes por semana, fechar um contrato por semana. Ali estão as tarefas. Agora, o que vai determinar o sucesso ou o fracasso disso? O gerenciamento da rotina. A rotina para cumprir isso. E é aqui que as pessoas que obtêm baixo desempenho erram bastante. Elas têm uma rotina bagunçada. Tem uma rotina não previsível. Elas têm uma rotina completamente fora de controle. E aí faz com que você não cumpra as tarefas, você cumpra as suas urgências, apague incêndio. Então, em vendas, você precisa ter orientação de metas de tarefas e você precisa ter orientação de gerenciamento de rotina para cumprir essas tarefas. Depois disso, você precisa treinar constantemente, que é a parte de baixo aí da sua pirâmide, nós vamos falar sobre cada uma delas. O que acontece hoje em dia? Tem empresas que têm um bom plano, que é a parte das tarefas, mas não tem rotina e o plano se perde, ele vira gaveta. Quando a gente coloca nossas metas, quando a gente faz todos os nossos planos, e eu vou vender, e eu vou crescer, e eu vou para academia, e eu vou, enfim, um monte de situações. E aí, esses são os planos. O que vai determinar o sucesso disso? A rotina. Só que tem empresas que têm rotina, ou seja, controlam tudo, têm indicadores que não acabam mais e criam cada vez mais relatórios de acompanhamento, mas essas empresas não têm o plano. Só cobra, mas não sabe onde quer chegar. Tem empresas que têm plano, têm rotina, mas têm uma equipe desqualificada.
você não está capacitado para cumprir todas aquelas tarefas. O que acontece? Acontece que o plano é bom, a tarefa, a rotina é extenuante, e aí você não consegue cumprir tudo isso. Então, para que a gente consiga bom desempenho, e é isso que eu vou ensinar vocês a fazer aqui, tá certo? Para que a gente consiga bom desempenho, essas três coisas precisam acontecer simultaneamente. Você precisa cumprir tarefas, que eu vou falar sobre elas agora. Você precisa ter uma rotina para cumprir essas tarefas. Eu vou dar uma ferramenta para vocês fazerem isso, que é o ponto alto do nosso negócio. E você precisa ter capacitação constante, senão você não vai estar preparado para cumprir as tarefas. Então, nós vamos passar agora a seguir, vamos entrar na primeira parte, que é a meta de tarefa. Vou passar 2 slides. Né? A gente está falando agora sobre meta de tarefa. E nós vamos passar mais uma, e eu vou pedir para parar aqui e vou começar a contar algumas histórias para vocês entenderem como é que é a meta de tarefa. Aqui é um comércio, tá certo? Um comércio tem que ter pelo menos essas 3 tarefas. Eu vou falar um monte aqui. O comércio tem que ter taxa de conversão por vendedor. Vou dar um dado aqui. Imagina que eu tenho 2 vendedores no meu negócio. Um deles recebe 10 pessoas por dia na nossa loja e vende para 6. E o outro deles consegue atender 7 pessoas e vende para 5. Veja que um atende 10 e vende para 6. E o outro atende 7 e vende para 5. A minha pergunta é, qual é o melhor vendedor? Se a gente for perguntar o que vendeu mais, é o primeiro, que atende 10 e vende para 6. Agora, se a gente for perguntar aquele que performa melhor, sob o ponto de vista de taxa de conversão, é o segundo, que atende 7 e vende para 5. De quanto ele atende, ele converte mais. Imagina que eu pegasse esses 2 vendedores e precisasse trabalhar eles. O primeiro deles, eu não vou dar volume de clientes para ele atender, porque ele perde muitas vendas, embora ele venda. Eu vou ter que trabalhar a conversão dele. Eu vou fazer com que ele tenha mais conversão. Porque se ele atender 10 e vender para 8, está perfeito. O segundo, eu vou ter que trabalhar o segundo item daqui, o ticket médio dele. Então, se ele atende 7 e vende por 5, eu vou aumentar o valor da venda dele. Eu vou pedir para ele oferecer mais itens, eu vou pedir para ele se focar no contrato mais caro, eu vou pedir para ele se focar nos produtos de maior rentabilidade, porque ele já tem uma boa taxa de conversão. E a saúde da venda. O ideal, por exemplo, no comércio, é que metade das vendas do dia sejam feitas para clientes habituais, ou seja, estão retornando, e metade das vendas do dia sejam feitas para clientes novos. É o ciclo do crescimento sustentável. Entram clientes e eles ficam cada vez mais. Então, falando especificamente de comércio, a gente precisa ter tarefas para os vendedores progredirem. Então, imagina o seguinte, eu preciso vender 10 mil por dia. Como? Nesse comércio aqui, para vender 10 mil por dia, você tem que ter uma taxa de conversão de 60%. O seu ticket médio de cada venda tem que ser de R$150. E você tem o objetivo de converter 50% das vendas dos clientes que entram aqui pela primeira vez e 70% das vendas dos clientes que já são nossos, que estão aqui habitualmente. Percebem que isso fica mais claro? Tem que ter tarefa. Vou dar um exemplo aqui bacana. Estou vendo que tem gente de administração de condomínio que fala que é um segmento dificílimo. A gente está falando que é muito difícil. E como é que é a administração de condomínio? Tem um monte de condomínio aí por São Paulo, pelo Brasil. Os síndicos estão lá, seriam o suposto comprador, né, do nosso negócio. E a gente tem lá nosso administrador e tem nossa equipe lá. Embora umas tenham uma equipe comercial e outras não tenham. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um fluxo de cadência comercial. A primeira coisa que nós temos que ter num comercial de uma administradora é a disciplina de prospecção. Então, ou seja, imagina só, eu quero ter 2 prédios novos na minha carteira por dia. O que nós temos que fazer? Para ter 2 prédios novos na minha carteira por dia, semanalmente, eu tenho que prospectar 5 novos prédios. Desses 5 novos prédios, tem que acontecer 2 reuniões. Dessas 2 reuniões, a gente tem que apresentar 2 propostas finais. E dessas 2 propostas finais, nós temos que fechar um contrato. Então, imagina se isso acontecer toda semana. Se você tiver essa disciplina toda semana. Como é que a gente vai chegar no síndico? Aí começa a entrar um negócio que a gente fala de prospecção, que eu vou avançar mais à frente, que a gente está falando em transformar o marketing lead, ou seja, o síndico, no caso do administrador de condomínio, é o lead do marketing. Então, ou seja, eu preciso falar com o síndico fulano de tal. É um lead de marketing, ou seja, é um contato de marketing. Você vai marketear para cima dele. Esse cara de marketing precisa transformar em lead de venda. A gente precisa esquentar essa relação, precisa acontecer a reunião. Como é que eu chego nesse cara? Todo mundo costuma fazer o papai e mamãe, né? Que a gente brinca. Você manda um material para ele, você manda um folder para ele, dá resultado? Claro que dá. Mas eu preciso, quente, relacional, venda relacional. Então eu preciso chegar nesse cara através do LinkedIn, do Facebook, preciso começar a me comunicar com ele, preciso começar a mandar os cases dos prédios que eu administro,
eu preciso começar a mostrar os resultados que a gente obtém de economia nos prédios que a gente administra, a gente precisa mostrar que sustentabilidade a gente faz isso, que a gente tem um foco em redução de custos e mostrar cases reais, e aí você vai partindo para o agendamento de uma reunião. Quando começa a ter o primeiro contato quente, a ligação ou a reunião, acontece que esse cara virou um lead de venda. Aí você começa a trabalhar ele dentro do seu ciclo. Mas isso só vai acontecer se tiver disciplina. Então, ou seja, o gestor de uma empresa como essa, que é uma empresa de serviços, ele precisa não só definir a meta de venda, entrar 3 condomínios novos por mês, mas ele precisa definir a meta de cadência, cobrar a execução dessa meta de cadência e a gente ter material para essa meta de cadência. Então, ou seja, nós temos que começar com 10 prédios por semana. Então, nós temos que fazer a lista dos 100 prédios, temos que pegar o nome dos síndicos, temos que entrar nas redes sociais e conseguir contato com esses caras, temos que mandar materiais por e-mail, por WhatsApp, por telefone, temos que mostrar cases, temos que convidar para visita em condomínios que são nossa vitrine, e aí o que vai acontecer é que ao longo do tempo esse cara que é um lead de marketing vai virar um lead de venda e no momento em que ele quiser reduzir custos, no momento que ele quiser trocar de administrador, ele vai falar com você. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Eu vou contar algumas histórias agora, tá? Para vocês, histórias reais. Chegou um certo tempo, aqui eu vou omitir o nome das empresas, porque por uma questão ética, nós fomos chamados para, assim, basicamente, há uns 9 anos atrás, nós fomos chamados para trabalhar com uma empresa de autosserviço, só para vocês entenderem, autosserviço são aquelas empresas que as pessoas entram lá no lugar e pegam o que quer e vão direto para o caixa para pagar. Como se fosse um supermercado, mas nesse caso foi uma livraria. Chegamos na livraria, eles precisavam aumentar suas vendas, o gestor desse negócio nos contratou e nós fomos fazer um diagnóstico. Primeiro diagnóstico que a gente foi fazer, nós ficamos contando quantas pessoas entravam naquela livraria por dia. Um lugar bastante movimentado. Só para vocês terem uma ideia, entravam nessa livraria, um lugar de grande, enorme fluxo, 10 mil pessoas por dia, e dessas 10 mil pessoas por dia, apenas 700 compravam. Então imagina só você ter dentro do seu estabelecimento 10 mil pessoas por dia e apenas 700 compravam. Um grande pecado, o mais difícil aconteceu, a pessoa chegou até você. Só que o que acontece? Ela vê, folheia, escolhe, lê, se atualiza e não compra nada de você, apenas 700 compravam. Nós chegamos para esse empresário e dissemos, olha, nós vamos precisar implementar um processo de abordagem aqui. Porque você tem 10 mil pessoas, isso só vende para 700. O dono desse negócio falou, aqui nós não aceitamos abordagem. Nós queremos manter a questão do autosserviço. O que nos restou nesse caso? Trabalhar o ticket médio. O que nós fizemos? Só para vocês terem uma ideia, uma rede de aproximadamente 220 livrarias pelo Brasil. Nós começamos a reunir as equipes nesses lugares, as equipes de caixas, em hotéis, enfim, salas de treinamento. E nós escolhemos um produto para testar, e nós escolhemos o Tic-Tac. O Tic-Tac é aquela balinha, esse produto mesmo. Quando nós escolhemos o Tic-Tac como produto para ser a venda adicional, como parte de teste, nós ensaiamos o discurso dessa equipe e definimos metas individuais. Então, o que nós fizemos? Nós demos uma meta de venda de Tic-Tac. No momento em que a pessoa ia passar no caixa, ali com o seu livro, com a sua revista, com o seu presente, alguma coisa assim. Tinha que ter um discurso. Esse discurso padrão era sem ser invasivo. Era um discurso de venda adicional. Que vou dar só abrir um parênteses, que eu acho que é legal vocês saberem. Existem 2 conceitos para você aumentar a sua venda. A de upsell, até quando você vai no McDonald's, eles são obrigados a fazer 2 perguntas para vocês. Né? Se não fizer, a pessoa que não fizer, ou ela está mal treinada, ou ela não está executando bem. A primeira pergunta que ele tem que fazer é de upsell. Então você vai lá, eu quero um Big Mac com uma Coca-Cola e batata frita. Aí ele tem que perguntar para você, batata grande ou média? O que aconteceu nessa pergunta? Ele já excluiu a pequena. Ele já focou no item de maior rentabilidade. De 10 vezes que eles fazem o upsell, eles concretizam 9. Ou seja, de 10 perguntas dessa, a pessoa comprou a grande ou a média. O que acontece com isso? Imagina isso multiplicado por dia, por vendedor, por atendente, por loja, por Brasil, por um monte de coisa. E quanto que isso significa? Significam milhares e milhares de dólares. A segunda coisa que eles fazem, ainda dentro desse parênteses que eu abri, é a história da venda adicional. No final do seu pedido, ele pergunta, sobremesa compõe? Ele tem que perguntar, de cada 10 oferecimentos de sobremesa, ele concretiza aproximadamente 6. Imagina isso por dia, por atendente, por caixa, por loja, por Brasil, mundo, não sei o quê, quantos milhares e milhares de dólares acontecem nisso.
Então, nós chegamos nessa livraria, escolhemos o tic-tac e criamos um discurso. Ah, você está indo viajar? Ah, que legal, é bom ter uma balinha na bolsa. A gente fez uma parceria com o tic-tac, você não quer levar R$2. Por que a gente escolheu o tic-tac? A gente escolheu o tic-tac porque ele custava para nós, para comprar por R$1, e a gente vendia por R$2 e era um produto baratinho. Implementamos isso. No primeiro mês, a nossa meta de tarefa era oferecer 10 tic-tacs e 3 pessoas compraram. No primeiro mês, de 10 pessoas que a gente oferecia, 8 compraram. Nós achamos que isso seria sensacional. Investimos cada vez mais. Só para resumir a história, a empresa precisava aumentar as vendas. No final de um ano, essa empresa vendeu R$9 milhões em tic-tac. E a rentabilidade dela foi de 4 milhões e meio. Você imagina de apenas um item em que a equipe ficou condicionada a cumprir uma tarefa para aumentar as vendas, sem aumentar o número de clientes, sem aumentar a quantidade de clientes, ela se tornou mais efetiva comercialmente falando, vendendo tic-tac e teve 4 milhões e meio de lucro. Então o que acontece? Ela foi orientada para a tarefa. Tá certo? E aí a equipe melhorou. Então, se você tem, por exemplo, um comércio, qual é a tarefa? Taxa de conversão por vendedor, total de atendimento por dia versus vendas. Total de vendas versus o valor da venda de cada um. Total de vendas versus a quantidade de itens por venda. Total de vendas feitas, quantas foram para clientes novos, quantas foram para clientes habituais. Total de vendas versus a base média de desconto. Se você é uma empresa de serviço, total de visitas realizadas, total de prospecções versus visitas. Visitas versus reuniões realizadas. Reuniões realizadas versus propostas enviadas. Propostas enviadas versus propostas acompanhadas. Propostas acompanhadas versus fechadas. Fechadas versus renovadas. Se você tem uma escola, total de interessados na escola versus agendamento. Agendamento versus comparecimento. Comparecimento versus o teste de nivelamento. Teste de nivelamento versus matrícula. Matrícula versus renovação. Se você tem uma indústria e você tem vendedores que vão ali vender diretamente, eles fazem visitas. Total de visitas versus vendas. Total de vendas versus o mix que foi vendido. Total do mix que foi vendido versus a base média de desconto. Total de prospecções de novos estabelecimentos versus fechamentos. Olha, eu poderia ficar falando aqui a manhã inteira, aliás, é o tema de um próximo webinar, de como é que em cada segmento a gente pode fazer. Né? Como eu falei da administradora de condomínio, total de condomínios prospectados versus visitas realizadas. Total de visitas realizadas versus propostas enviadas. Total de propostas enviadas versus finais que a gente foi efetivamente. Finais versus fechamento. Fechamento versus renovação. Então, olha, são vários segmentos que a gente poderia falar aqui. Né? Tem até clínica médica. Vou falar de clínica médica, que eu já falei, indústria e venda direta. Né? A gente tem a possibilidade total de visitas versus venda, venda versus mix. Se eu for avançar de serviço, total de propostas versus reuniões, enviei propostas, geraram reuniões, total de reuniões versus projetos, ou seja, personalização dos projetos, total de projetos versus vendas versus valor de contrato. Então, percebe que a orientação para a tarefa é fundamental, não dá para você não ter. A meta de venda é o seguinte, vai lá e vende 10 mil. A outra é o seguinte, nós vamos vender 10 mil fazendo tantas propostas, porque essas propostas vão gerar tantas reuniões e essas tantas reuniões vão gerar tantos negócios financeiros. É assim que a coisa tem que funcionar. A empresa que não tiver orientação comercial para a tarefa, não sabe como vender. E é isso que a gente fica ansioso, às vezes bravo com alguns clientes, amigos e parceiros, que a fórmula não é colocar a meta e botar o pessoal para cumprir. A fórmula é botar a meta, colocar o pessoal para cumprir, mas orientar para a execução de tarefa. Se não tiver tarefa, não tem disciplina. Se não tiver disciplina, não tem venda. E se não tiver disciplina, você não sabe como aumentar as vendas. E aqui é o que a gente fala, o negócio escalável, ele precisa ter previsibilidade. Você precisa saber como você precisa produzir. Então, queria quase que encerrar aqui, eu ia falar até de clínica médica, né? A gente coloca, aqui já falei sobre educação, saúde, né? Até clínica médica a gente pega, por exemplo, né? Total de pacientes versus que retornam. Total dos que retornam, tantos por cento são particular e tantos são de convênio. Dos que retornam e são particular, total de tratamentos realizados. Olha, a gente poderia saber como aumentar as vendas, como eu estou mostrando aqui na tela, de mais de 32 segmentos. Até a igreja tem. Total de pessoas que vão à missa versus que colocam no ofertório. Total, o dinheiro que colocam no ofertório, o ticket médio, quanto cada um coloca. Não é só mercantilista a coisa, a gente pode estar com ONG. A gente tem aí um grande amigo, Eduardo Lira, do Gerando Falcões, que é um projeto maravilhoso.
Quanto mais recurso ele tem, mais pessoas ele forma nas comunidades, essas pessoas são empregadas nos presídios. Precisa de indicadores, precisa de tarefa. Então, o que eu quero dizer para vocês, esse aqui é o presente que nós vamos entregar para vocês. A nossa equipe de consultores pelo Brasil, vocês que estão aqui participando, vai visitar a empresa de vocês como cortesia, e essa visita vai se transformar em uma análise do seu negócio. A gente quer saber o quanto você vende, quantas pessoas vendem e como vocês vendem. E esse diagnóstico vai entregar para vocês pronto quais são essas tarefas que você precisa colocar a sua equipe comercial para cumprir. Vou até pedir para depois vocês irem colocando aqui na parte de perguntas o seu nome, a sua empresa, o seu e-mail, o seu telefone, para a gente poder agendar essa visita como cortesia para vocês. Então aqui a gente termina a nossa primeira parte. Quando a gente está falando de criar disciplina, cultura de vendas, a primeira coisa é cultura de vendas orientada para o cumprimento de tarefas, e não a cultura de vendas orientada para efetivamente e exclusivamente suas vendas. Se você não estiver orientado para a tarefa, você não sabe como vender. E a gente sabe como vender em mais de 32 segmentos, e com certeza o seu está incluído aqui. A gente sabe exatamente quais são as tarefas, e aí é só a gente aumentando a quantidade de cumprimentos dessa tarefa para vocês conseguirem cumprir tudo isso. Vamos para a nossa segunda parte. A nossa segunda parte, como eu disse, é a do gerenciamento da rotina, é a parte vermelhinha aí da sua pirâmide, né, do seu tripé. Nós vamos falar sobre o gerenciamento de rotina, e aqui eu vou trazer uma ferramenta. Essa ferramenta, vamos pedir para passar mais uma, por favor. Essa ferramenta aqui, ela é chamada Meta PCX. Ela foi desenvolvida e divulgada pela revista Venda Mais, através do Raul Candeloro, que é um profissional competentíssimo, um dos principais gurus de vendas do Brasil, e ela é uma ferramenta muito eficiente, que tem muitas empresas que utilizam hoje em dia. Então, o que acontece? Eu acho que isso aqui é uma coisa também bacana da gente conversar. A rotina comercial da empresa, ela precisa ser simples, rápida e prática. Não existe a possibilidade da gente estabelecer uma rotina complicada. Então, quando eu faço essa apresentação ao vivo, a gente sempre costuma perguntar para as pessoas que estão aí na sala, para as pessoas que estão conosco, a gente pede para levantar a mão, então eu faço 3 perguntas. Essas perguntas, em linhas gerais, elas seguem exatamente essa cadência que eu estou dizendo. Quem gostaria que na tua empresa tivesse mais clientes? Todo mundo levanta a mão. Quem gostaria que esses clientes gastassem ou investissem cada vez mais na sua empresa? Todo mundo levanta a mão. Quem gostaria que esses clientes permanecessem gastando com vocês e vocês perdessem cada vez menos clientes? Todo mundo levanta a mão. Então, o ciclo de crescimento de vendas, o ciclo de crescimento sustentável da empresa, é fazer com que a empresa capte cada vez mais clientes, esses clientes renovem e gastem cada vez mais, e esses clientes fiquem o maior espaço de tempo com vocês sem que vocês percam. Isso é o PCX. Você tem que ter uma estratégia de prospecção, que é o P. Você tem que ter uma estratégia de venda para clientes, que é o C. E você tem que ter uma estratégia de não ter ex-clientes ou resgatar ex-clientes constantemente. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente começa a falar sobre um meta PCX, a gente inclui o 1 do meta. Então, eu vou falar sobre o primeiro item, que é o 1. O 1 significa prioridade. Quando a gente fala, olha, minha prioridade é o número 1, tem uns até que colocam o número 0. Né? Minha prioridade número 1 amanhã é buscar meus filhos na escola. Então, o que vai acontecer? Você está focado naquela prioridade, você vai fazer com que essa prioridade consiga ser cumprida, você vai largar a mão de praticamente tudo para cumprir essa prioridade. As pessoas que não conseguem estabelecer uma prioridade diária, que é o 1 que eu estou falando, a pessoa que não consegue determinar uma prioridade diária comercial, ela dificilmente vai ter uma produtividade comercial naquele dia, e eu posso até usar naquele mês. Quando você estabelece uma prioridade num intervalo médio de 24 horas, significa que 93% das pessoas cumprem essa prioridade. Vou repetir. Quando você estabelece uma prioridade, e essa prioridade tem que ser cumprida no intervalo médio de 24 horas, 93% das pessoas cumprem essa prioridade. Agora imagine o seguinte, eu estou com a minha equipe, pode ser uma equipe de uma pessoa. A prioridade de amanhã é a gente conversar com 3 síndicos potenciais. O que vai acontecer? Se a gente estabeleceu isso hoje e amanhã a gente for tratar sobre essa prioridade, é bem provável que 93% das pessoas consigam cumprir essa prioridade. E isso começa a abrir o nosso funil de vendas e começa a fazer com que esse funil de vendas
progrida, fazendo com que as pessoas cumpram a prioridade. As empresas que conseguem estabelecer uma prioridade comercial por dia, e essa prioridade comercial ela é cumprida em metade de um mês, elas têm um crescimento médio de 39% em relação às demais. Então, olha só que coisa interessantíssima. Todo mundo tem que ter uma prioridade comercial no dia. Se não tiver prioridade comercial, você não sabe como vender. O que é o meta? Tem que ter uma meta diária, tem que ter uma meta de número, tem que ter uma meta. Ah, mas eu tenho meta mensal, divide por 30. Ah, mas eu vendo o contrato, tem que ter meta todo mês, todo dia. Nós temos que ter uma meta mensurável todo dia. Eu vou dar um exemplo palpável ao terminar de falar sobre tudo isso aqui. E o PCX, você tem que ter uma meta de prospecção todo dia. Você tem que ter uma meta de venda para clientes todo dia. Você tem que ter uma meta de não perder clientes ou prospectar mais clientes, ou resgatar clientes inativos na sua base. Então, seguindo em frente, nós vamos entrar aqui com o descritivo sobre o Meta PCX, né? Que você tem aí um quadrinho, que eu vou passando aqui, que está igual ao seu da tela. A gente tem o seguinte, aqui é o formulário, vocês podem pedir para a gente tem ele prontinho só para preencher. Né? Manda aqui mesmo o nome da sua empresa, o seu telefone, o seu e-mail, que a gente vai fazer contato com você, a gente vai te mandar esse formulário do Meta PCX. O que acontece com isso? É importantíssimo que todos os dias, todos os membros da sua equipe, todos os vendedores da sua equipe, todos os atendentes da sua equipe, você mesmo como gestor, preencha esse Meta PCX. Olha só que coisa legal. Vamos imaginar que eu fiz isso ontem à noite. Eu estou organizando o meu dia de trabalho seguinte. Eu estou fazendo uma rotina comercial para que o meu dia de trabalho seguinte consiga ser eficiente. Então, número 1, qual é a coisa mais importante a fazer amanhã? Vou dar um exemplo real aqui. A coisa mais importante amanhã é eu conseguir agendar uma reunião com alguma empresa. Qual é a meta de vendas para amanhã? Assinatura de um contrato. Prospects que serão contratados amanhã. Eu vou prospectar 3 prospects. Vou ligar para 3 prospects, vou visitar 3 prospects. C. Clientes que serão contratados amanhã. Vou ligar para 3 clientes atuais para ver se eles ou aumentam o valor ou compram alguma outra coisa, mas vou falar com 3 clientes. E X, não quero perder nenhum cliente e vou ligar para um ex-cliente para conversar com ele. Sabe o que vai acontecer se eu fizer isso? A chance de eu cumprir 100% disso aqui é de 93%, porque eu estou estabelecendo isso no intervalo médio de 24 horas. Agora imagina se a gente conseguir fazer isso todo dia, se a sua equipe cumprir 3 coisas dessa todo dia. Imagina que você seja uma loja, certo? A coisa mais importante a fazer amanhã é vender 2 itens de R$1.000. Meta. A meta de venda do dia são R$10.000 de venda. Prospects. Vou ligar para X interessados que fizeram orçamento comigo e não fizeram. E não fecharam. Ainda são prospects. Clientes. Vou ligar para os clientes que precisam recomprar. 3 clientes. Ex-clientes. Vou falar com 2 ex-clientes para ver se eles estão precisando de alguma coisa. Vamos em frente. Estou falando de uma escola, estou vendo que tem gente aqui de turismo, intercâmbio. A coisa mais importante é fazer amanhã. Follow-up de 20 orçamentos não fechados. Meta, vender 3. Prospecção, ligar para pelo menos 3 colégios para fazer parceria. Clientes que serão contratados amanhã. Vou ligar para 4 clientes que estão prestes a viajar, ver se eles não querem travel. Estou chutando aqui situações. Então percebam que se por um acaso a sua equipe cumprir isso aqui, em metade do mês você já aumenta as vendas com as próprias oportunidades que o seu negócio já tem. Vou mais além. Quer fazer isso de uma forma legal? Se reúne na segunda-feira, todo mundo com o Meta PCX, formuláriozinho, prontinho. De segunda até sexta, 5 formulários na mão, se você trabalha no sábado até sábado, e peça para cada um preencher. O de segunda, qual vai ser o objetivo da segunda, o de terça, qual vai ser o objetivo da terça, o de quarta, qual vai ser o objetivo da quarta, e assim sucessivamente. Peça para todo mundo ler em voz alta, aprova a todos, porque vai ser coisa muito melhor do que já está acontecendo. E passa a usar isso como checklist, só o compromisso de todos é cumprir isso ao longo da semana. Vamos ver se a gente cumpriu o primeiro item, vamos ver se a gente cumpriu o segundo da segunda-feira, vamos ver se a gente cumpriu o terceiro da segunda-feira. Você vai perceber que a sua equipe vai estar com uma disciplina enorme, a sua equipe vai estar com uma disciplina comercial, com foco em resultados. E aqui, essa disciplina, sabe o que é? É foco em aumentar o número de clientes, fazer com que os clientes invistam cada vez mais, fazer com que esses clientes não se percam. Você vai ter mais clientes, você tem que gastar mais, e você vai ter cada vez menos desses clientes na sua base. É o crescimento sustentável.
fazendo isso. Isso aqui é um processo de disciplina. Lembra que eu mencionei para vocês? Eu mencionei para vocês que o importante é criar uma cadência, é criar uma disciplina comercial, é fazer com que essa disciplina comercial se transforme em resultados. A gente está falando isso aqui. É uma ferramenta simples. Quanto custa fazer isso? Não custa nada. É só reunir a sua equipe. Reunindo a sua equipe, você vai organizar isso e vai entrar numa rotina. E aqui uma dica super legal que a gente aprendeu com o Luiz Fernando Garcia, que é um grande amigo, profissional de primeiríssima linha. A nossa cabeça necessita de 24 repetições para que a gente incorpore aquilo lá como hábito. Se você fizer isso 24 vezes consecutivas, diariamente, a sua empresa não vive mais sem isso e você consegue efetivamente se habituar a fazer tudo isso. Imagina que entrou um novo profissional na sua empresa. Esse profissional entrou aí para trabalhar. Se a empresa tiver uma metodologia de gerenciamento de rotina baseada em aumento de número de clientes, venda para os clientes atuais e pouca perda de cliente, em 24 dias esse vendedor já vai estar orientado a esse resultado. Isso é gerenciamento de rotina, isso é ciência. A nossa cabeça leva 24 repetições para que ela incorpore aquilo como hábito e não viva mais sempre. Então é isso que a gente quer fazer comercialmente. A gente termina aqui essa parte falando de gerenciamento de rotina. Sua empresa já pode estar pronta para implementar uma orientação para tarefas. Essa orientação para tarefas se transforma em resultado. E as tarefas precisam ser personalizadas para o segmento e para o negócio. É isso que a gente vai ajudar vocês. Né? A gente vai fazer essas visitas de cortesia, entregar as tarefas prontas e a ferramenta de gerenciamento de rotina você já tem aí e vai fazer o seu time cumprir isso efetivamente. Vamos entrar para o terceiro e último item, já chegando aí na nossa reta final, nós vamos falar aqui sobre capacitação constante. Então, a gente entra na nossa parte de treino. Treino, treino, treino e treino. Sem treinamento não tem progresso. E aí eu vou dar uma diferença para vocês. Eu acho que essa é a parte legal. Existe um tipo de treinamento que se chama treinamento desenvolvedor. Eu estou fazendo isso aqui com vocês. É onde eu trago novas ideias, é onde eu trago novas ferramentas. A gente está falando sobre desenvolvimento. Né? O sucesso disso ou não vai ser a implementação. E aí você tem um outro tipo de treinamento, que esse é o que eu estou querendo dizer aqui, é o que se chama sustentador. O treinamento sustentador é mais ou menos assim que nem jogador de futebol. É assim, acontece assim na prática. Por exemplo, imagina que eu sou um jogador de futebol, eu joguei ontem, jogo no meio de campo e o meu treinador ou a equipe do meu treinador fizeram lá os meus índices e perceberam que eu tive 10 oportunidades de passe e eu errei 7 passes. Então, ou seja, a minha assertividade foi de 30%. A função que eu exerço no campo, essa função, ela como é que eu posso dizer para vocês? É uma função de acertar 70% dos passes. Porque através do meu passe é que pode sair a jogada de gol. Então eu tinha uma meta de 70% de passes, uma tarefa, e eu acertei 30%. O que vai acontecer? Eu tenho uma meta de tarefa, vou ter que ter uma rotina de cumprimento dessa tarefa e treino. Então, eu vou ter que treinar passe. Como é que vai ser o treino de passe? Vai ter um cone lá em determinada distância. Alguém tem que jogar a bola para mim. Eu tenho que ficar acertando esse cone de forma ininterrupta. Eu vou treinar 2, 3 horas para acertar cada vez mais esse cone. E vou fazer isso até o próximo jogo. Vai chegar no próximo jogo, eu tenho uma meta de 70% de passes. Se por um acaso eu acertar 68% dos passes, significa que eu melhorei em relação ao jogo passado, mas ainda estou longe da meta. Qual vai ser o meu treino? Vou ter que treinar passe de novo. E aí eu vou para o jogo de novo. Se eu acertar os 70%, eu vou para treinar outro fundamento, que seria outra tarefa. Se eu errar e não chegar aos 70%, eu vou ter que treinar isso tudo de novo. É o treinamento de sustentação. O esporte aqui serve como inspiração. E os caras do vôlei treinam lá que nem uns cavalos cortados todo dia sem parar. Porque eles estão fazendo um processo de disciplina e repetição de um fundamento para que eles aprimorem cada vez mais, mesmo que eles já sejam bons. Né? O eterno insatisfeito. Vendas é assim também. Se eu preciso prospectar mais clientes, eu preciso treinar sobre prospecção, eu preciso acompanhar a prospecção todo dia, eu preciso ter tarefa de prospecção todo dia.
E até eu atingir o número que eu quero de prospecção, eu tenho que treinar de novo a mesma coisa, a gente tem que ler de novo a mesma coisa, assistir de novo a mesma coisa, conversar de novo sobre a mesma coisa, chamar um profissional para treinar sobre a mesma coisa, fazer um checklist sobre a mesma coisa. Este é o processo de disciplina. Então tem que treinar, treinar, treinar e treinar. Nós não temos como progredir se a gente não tiver todo este processo de treinamento, treinamento, treinamento. Então, a gente termina falando aqui sobre o nosso tripé, né? Que eu deixa eu ajudar aqui só para voltar que a cadência não estava certa aqui. Ok. A gente termina falando sobre o nosso tripé e que você termina essa manhã aqui comigo, a gente termina daqui a pouquinho, você termina comigo alinhado que para implementar tudo isso, tem que implementar, é isso que a gente quer que vocês implementem. Estou vendo que já tem bastante gente pedindo aqui pelas perguntas e pelo chat, né? Tem que implementar esse negócio. Se a gente não implementar tudo isso, nós não vamos conseguir. Vou até fazer um print aqui para a gente conseguir implementar tudo isso. Tem que implementar. E para implementar a primeira parte de tarefas, esse aqui a gente vai entregar pronto para vocês. A gente vai estudar o segmento, estudar a quantidade de vendedores e como é o seu processo de venda e vamos entregar as tarefas prontas. O gerenciamento da rotina, eu já disse, cadência semanal, PCX todo dia, acompanhamento diário, com foco em prospecção, com foco em venda e com foco em perda de clientes, menos perda de clientes. E aí tem que treinar, amiga. Não tem jeito, se a gente não treinar, nós não vamos conseguir progredir. Lembra que eu falei? Tem empresa que tem bom plano, tem uma rotina perfeita, mas a equipe não progride. Tem empresa que só treina, mas não tem um bom plano e não tem rotina. Tem empresa que treina, tem plano e não tem rotina. Então, o sucesso está baseado nessas três coisas e é isso que a gente quer que vocês implementem. Eu preparei essa manhã aqui para a gente falar sobre isso. Eu preparei essa manhã aqui para a gente visitar todos vocês, para vocês conseguirem implementar tudo isso. Por que a gente faz tudo isso? Porque nós queremos que vocês implementem e a gente vira referência. Quando a gente vira referência, se você precisar, você vai nos contratar. É assim que funciona. A gente também está investindo aqui na nossa cadência. Mas eu preciso dar uma cadência de conteúdo. Você precisa ter um foco na implementação. Não existe processo de vendas se não tiver disciplina. Então, eu queria fechar aqui a nossa manhã dizendo para vocês, efetivamente, que nós queremos trazer uma oportunidade bacana com vocês. Essa oportunidade é que nós queremos que vocês implementem tudo isso. A gente quer ajudar nessa implementação. Nós vamos visitar vocês para fazer esse diagnóstico gratuito e entregar esse plano de trabalho para vocês. Essa visita não tem absolutamente nada de comercial por trás. A gente quer efetivamente que vocês implementem tudo isso. Só queria mostrar assim rapidinho para vocês. O objetivo final é vocês terem um processo de gestão à vista como esse, através de um painel de indicadores por vendedor. Então, aqui todos os formulários que a gente vai entregar pronto para vocês implementarem isso. E aí você vai conseguir ter uma gestão à vista de primeira linha, igualzinho de empresas de enorme porte, que vão ter essa disciplina comercial para conseguir implementar isso de uma forma cadenciada e constante, sem que você consiga, sem que você perca essa cadência e perca essa disciplina de execução. Então, nós queremos fazer essa visita para vocês, nós queremos enviar esses materiais para vocês. Eu peço a vocês que coloquem aí os dados da sua empresa, a cidade que você está, né, aquele formulário que você quer, que você precisa, de tudo isso que eu falei, que você consiga repassar isso para a sua equipe. Se você quiser essa apresentação, a gente envia essa apresentação para vocês também, para vocês conseguirem discutir e implementar isso de forma bem-sucedida. Essa é a nossa metodologia, é assim que a gente prepara os vendedores na Escola de Formação de Vendedores, é assim que a gente prepara as empresas através da nossa FR Vendas, que é o trabalho personalizado. É isso que a gente quer ensinar vocês a fazerem, para vocês fazerem. Claro, se vocês precisarem da gente, a gente vai estar à disposição. Só para vocês terem uma ideia, os trabalhos da nossa empresa, da Escola de Formação de Vendedores, os pacotes partem de R$500 por empresa, para você formar a sua equipe de vendas com foco em execução nessa metodologia, até R$2.000, R$3.000 por mês, a depender do nível de personalização que a gente vai precisar fazer dentro dessa coisa. Então, se você quiser, estou deixando aqui claro mais ou menos qual é o valor, mas o que eu saliento para vocês, não deixem, sob qualquer hipótese,
de receber a visita da nossa empresa para fazer um diagnóstico comercial e vocês conseguirem implementar tudo isso. O mínimo que vai acontecer é a sua empresa ficar orientada para prospectar mais clientes, para ter mais clientes gastando mais e para você ter o número mínimo possível de clientes dentro da sua carteira. E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes daqui para frente. Tá bom? Então, um beijo aí para todos, um bom dia, fiquem com Deus, que tudo corra bem e que a gente consiga, através do trabalho, através das vendas, mudar o nosso país. A gente acredita muito nisso. Quanto mais a gente conseguir vender, mais empregos a gente vai gerar. E quanto mais empregos a gente gerar, mais dinheiro na economia. E aí, esse é o ciclo que a gente quer trazer para todos vocês.